cota, fração não é investimento. Quem vende investimento para você tá vendendo errado. Tá te enganando, tá mentindo. Literalmente, tá te roubando, tá? Prometeu que você ia se aposentar e você não vai se aposentar. Exatamente. Sinto muito lhe informar. Fala galera, aqui Luiz André Vasconcelos, diretor da MME Vacation Club. Com vocês, Léo Rufo, gerente-geral da MME Vacation Club. E sejam bem-vindos ao primeiro episódio, né, do MMEcast. E a ideia desse primeiro episódio e de todos os outros que vão vir vai ser a gente falar com você, consumidor, você que comprou uma cota, fração, timeshare, um direito de uso, que essa é a pauta de hoje e a gente vai entrar nos detalhes, mas a gente quer, com esse podcast, educar o mercado sobre o próprio mercado de fractional, mais uma vez, timeshare, direito de uso e por aí vai. Exatamente. Muita gente acaba confundindo os termos, né? E não conhece muito bem, não conhece direito o mercado. Então, o nosso objetivo aqui é para que você, consumidor, você proprietário, você cotista, seja lá o nome que você diz aí, né? Se apresenta para as outras pessoas, para que você tenha clareza de que de alguma forma a gente possa te ajudar a entender melhor o seu contrato, para que a gente possa te ajudar a entender o que é para você, o que não é, o que realmente você pode fazer com o seu produto. Enfim, a gente vai trocar bastante ideia aqui, né, Luiz? Perfeito. E discutir com o pessoal. E de cara você também já pode deixar aí nos comentários a sua dúvida, se você quiser trazer alguma dúvida para a gente poder debater nos próximos episódios, para a gente poder conversar ou te ajudar de alguma forma. Você pode deixar aí nos comentários que a gente vai, durante os próximos episódios, a gente vai esclarecendo a dúvida aí do pessoal. Perfeito. A ideia é realmente essa, né? Porque a gente entende que é um mercado muito bom, mas ao mesmo tempo com muita dúvida. Afinal de contas, a grande maioria das pessoas passaram 2 horas aí dentro de uma sala de vendas. E saem sem entender nada. Então aqui é para ser um pós-venda, ou você que cancelou, você comprar de novo também, ou até você tirar aquela má impressão que possa ter existido também a respeito desse mercado, que é muito bom para as pessoas que têm fit com esse próprio mercado. Exato. E assim, um ponto importante da gente deixar claro é que a gente não vai falar só dos produtos da MME. Sem dúvida. Nós vamos falar dos produtos da MME, a gente vai falar também, afinal, a gente está aqui também para que vocês também conheçam os nossos produtos de fidelização de férias, mas o objetivo é conversar com você, consumidor, de uma maneira geral, independente se você tem um produto nosso ou da concorrência. Exatamente. E vamos ao nosso primeira pauta, né? Que a ideia é a gente explicar realmente a diferença, Léo, do que é timeshare, multipropriedade, cota, direito de uso, Vacation Club, fractional. Exatamente. Tem tanto nome aí que a gente não consegue nem, como é que eu vou dizer, falar todos, né? Cada um fala um jeito. Cota imobiliária, enfim. Mas a gente decidiu trazer aí os principais nomes e os principais tipos de produto. Perfeito. Apesar de a gente ter tanto tipo de produto hoje no mercado, que eu digo que é até difícil a gente falar sobre todos. Mas a gente vai pegar ali na base principal, nos pilares. Nos pilares, quais são os principais produtos e quais são as suas principais características. A gente vai basicamente dizer sobre isso. Perfeitamente. Vamos começar falando então do timeshare? O que você acha? Vamos falar. Na nossa conversa, antes da gente estar aqui, você comentou que seria importante a gente passar primeiro o contexto, né? Histórico de onde surgiu, como veio, porque eu acredito que, como todos os projetos que surgem hoje, né, existe um porquê. Acho que a gente entendeu o porquê surgiu e depois a gente entrar nessas definições é importante. Exato. Bom, primeiro que o mercado de clube de férias, de fidelização de cliente, ele é muito antigo, né? Eu confesso que eu pesquisei para poder entender a real origem, porque tem gente que fala que a origem se deu nos Estados Unidos, tem gente que fala que a origem é na Europa, tem gente que fala que a origem é no Caribe, então a gente não sabe ao certo. A gente sabe que é um mercado que se iniciou nos anos 80, né? Na verdade na década de 70, se popularizando com mais força ali nos anos 80 e tomando uma proporção, digamos assim, mundial nessa época.
Então, e qual era o objetivo do mercado? Basicamente, os empresários da época, né, os empreendedores, os donos de hotéis, eles precisavam expandir, eles precisavam crescer e eles precisavam... O único ativo que eles tinham para poder vender é diária. Né? Só que diária a gente sabe que existe um certo tempo aí pra gente poder vender, né? Perfeito. O grupo MME mesmo vende diárias aí com até 1 ano de antecedência, né? Exatamente. Em alguns raros casos, 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses. Então eles acharam uma forma de vender diárias por muito tempo antecipado, né? Por 10, 5, 20, 25 anos e assim por diante, que era uma forma de você capitalizar. Era uma forma do cliente que já viajava para o seu hotel, que já gostava de você, que já gostava da sua rede, continuar viajando contigo, de alguma forma, Sim. de uma maneira mais barata. Então, todo mundo ganhava. O empresário ganhava para conseguir evoluir o seu negócio, investir e crescer, e o cliente ganhava em conseguir comprar diárias mais baratas. E aí nasce esse mercado, e é um mercado que toma uma força muito forte, porque as principais bandeiras hoteleiras aderiram, né, ao mercado de clube de férias, né? Então Perfeito. A gente tem aí redes muito famosas, como Rede Hard Rock, por exemplo, né? Sheraton, Fiesta América, a gente tem várias redes que o Wyndham, né? Que tem no mundo inteiro, tem um seu clube de férias, e aí com isso você acaba trazendo uma maior segurança para o mercado, né? Então, um contexto histórico para todo mundo é esse. O primeiro projeto no Brasil, o primeiro grande projeto que realmente teve uma visibilidade maior no Brasil começa com o Rio Quente, ali na década de 90. Aí depois vem Beach Park e tantos outros projetos aí com grande referência em nome de hotelaria no Brasil, né? O nosso projeto mesmo, né? O Maceió Mar Vacation Club começa em 2007, né? Que é com o Maceió Mar Hotel, né? Isso, que é com o Maceió Mar Hotel. Mas basicamente, dando um contexto histórico para a galera entender, você que está em casa, é isso, tá? Mas vamos ao ponto central, né? Vamos começar a falar de cada tipo de produto. Primeiro a gente tem que começar falando do timeshare. Perfeito. Por quê? Tudo começou. Exato. Que é basicamente a gente importou, né, ali do Caribe e dos Estados Unidos. E como é que funciona o produto de timeshare? O cliente, quando ele compra, né, ele compra ele vai lá num hotel, ele conhece, é convidado para uma sala de vendas, como todos vocês foram, né? É oferecido um brinde. Quem não foi ainda vai ser. Ainda vai ser. Ou quem já foi convidado e não aceitou, aceite um dia, uma experiência incrível. A depender da empresa, claro. Mas aí você entra lá e você conhece o programa de férias. E vamos começar falando do timeshare, né? Bom, o timeshare, você compra pontos. Sim. Resumindo, é isso. É muito parecido com você comprar, por exemplo, milhas. Você usa esses pontos que você comprou para poder trocar em diárias. Sim. Então, cada hotel vai ter uma tabela. Tem hotéis que trabalham com tabelas menores, sei lá. Eu compro 10 mil, 20 mil pontos. E tem hotéis que já trabalham com tabelas muito grandes de 1 milhão de pontos. Tem diferença? Sinceramente não, Luiz. Tá? Isso é um ponto muito importante. Vai de acordo com a tabela que o hotel decide fazer. Que ele faz os cálculos deles lá, vê o que faz sentido para eles e para o cliente também, e isso é variável. Exato. Então, o Luiz André entrou lá numa sala, vai comprar os pontos lá, seja ele, por exemplo, 100 mil pontos, vamos dar um exemplo aqui. E o hotel vai te entregar uma tabela de como você vai usar esses pontos. Então, ele vai te falar lá, olha, uma diária, Luiz André, na média temporada, custa, sei lá, 5 mil pontos. Léo, só interrompendo, todo hotel é dividido por super alta, alta e média temporada? Não, nem todos, né? Tem hotéis, por exemplo, tem produtos no Brasil que são divididos apenas em alta e média temporada, tá? Eu já conheço produtos de timeshare que é dividido em baixa, média, alta e altíssima. Então depende muito do produto que você adquiriu, do produto que você conheceu. Na grande maioria, a gente tem semanas divididas entre média, alta e super alta. Essa é o mais padrão que a gente vê por aí. Então, quando você compra um programa de timeshare, você compra esses pontos. E aí você vai gastando esses pontos ao longo do tempo, trocando por diárias para poder usar no próprio hotel, tá? Qual que é a principal vantagem, vamos dizer assim? É que você está comprando diária antecipada. Você compra mais barato. Tudo que você consegue comprar em lote, em antecedência. Em antecedência, você paga mais barato. É igual o aéreo. Se eu for comprar um aéreo hoje para outubro, eu vou pagar um valor bem mais barato do que se eu for comprar um aéreo
daqui a uma semana para o mesmo destino, né? Então, tudo que eu compro antecipado, eu pago mais barato. E aí, cada empreendimento tem uma regra de uso específica, né? Tem contratos que você compra que você não pode usar nos períodos de alta, super alta. Tem contratos que você perde ponto ao longo dos anos, esse é um ponto importante. Vence, né? Igual milhas que vence, tem contratos que vencem também. Isso, você compra os pontos, se você não usa, eles vão deduzindo ali da sua... Imagina que é uma conta bancária. Ela vai, infelizmente, a inflação vai comendo os seus pontos ali. Então, resumindo o que é o timeshare, é isso, tá? Perfeito. Um outro ponto, Léo, que eu acho ele ponto positivo em comparação ao que a gente vai explicar do direito de uso, multipropriedade, cota, fractional, é a flexibilidade dele. Né? Do timeshare, né? Do timeshare. Você pode usar uma diária, 2 diárias, quanto pode usar uma semana, 15 dias ou um mês todo. Exato. Então, você vai consumir os pontos mediante a quantidade do uso que você vai ter. A maioria dos produtos, se você quiser gastar de uma vez, se tiver disponibilidade no hotel, você pode. Isso, tudo mediante a disponibilidade, né? Exato. Não é garantido, é mediante disponibilidade, por isso que é importante a previsibilidade da viagem. É antecedência. Para quem compra timeshare, gente, um ponto muito importante, uma dica muito importante você precisa se antecipar. Se você não se antecipar, você provavelmente... Esse produto não é para você. Sim. Qual a antecedência? Olha, é difícil dizer porque, como eu disse, cada produto vai ter a sua particularidade. Mas uma coisa eu garanto, pelo menos 6 meses eu garanto que no Brasil é necessário você ter. Sim. Sabe, comprei um timeshare e eu viajo de última hora. Eu decido para onde eu quero ir mês que vem, sabe? Hoje eu decido para onde eu vou mês que vem. Olha, pode ser que não seja um produto para você, tá? Então tem que ter esse alerta, porque tem pessoas que compram pensando que é muito fácil. E não é. O hotel ele tem uma quantidade X de apartamentos e ele, além de vender o programa de férias, várias outras pessoas estão comprando, ele também vende diárias, né? Exatamente. Então ele não vai ocupar mais do que ele pode. Então, quanto mais antecedência você tem para se programar, é ótimo. Mais garantia vai ter aquela confirmação de reserva. Exato. E outro ponto importante é para quem gosta daquele hotel. Se você gosta daquele hotel, é perto da sua casa, você vai sempre, você gosta, sei lá, seus filhos gostam da recreação. Fazer como se fosse a casa de praia deles. Faz sentido para você, entendeu? Talvez é legal, eu não quero ter o compromisso de, sei lá, se eu simplesmente quiser não usar, não vai acontecer nada, eu não vou ter nenhum prejuízo financeiro, né? Não tem que pagar um condomínio todo mês. Exatamente. Porque o timeshare, pro pessoal que tá entendendo os produtos, que fique claro, no timeshare você não tem que pagar condomínio por mês, tá? Você paga uma taxa de manutenção, que eles dizem, somente no momento que você vai usar. Então, se a pessoa vai usar uma diária, ela vai pagar aquela taxa de manutenção. Ela tem que pagar a taxa de manutenção, exato. Se ela vai fazer 3 reservas no mês para aquele mesmo local, ela vai pagar 3 taxas de manutenção. Aí vai de acordo com cada contrato, Luiz. A maioria das vezes, sim. A maioria das vezes, o que o hotel faz? Ele coloca que a taxa de manutenção é vinculada a uma semana. Entendi. Então, se ele usa 5 dias, ele vai pagar uma taxa de manutenção. Se ele usa 4, ele paga uma. Se ele usa 7, ele paga uma taxa de manutenção. Entendi. Porque a maioria das vezes eles fazem por quarto. Porque qual que é a explicação que o pessoal dá? Essa taxa de manutenção, pessoal, é para cobrir os encargos, digamos assim, de limpeza de apartamento, né, de enxoval. E claro, né, com o tempo da inflação. Sim. Porque a maioria dos produtos hoje são produtos de 10, de 15 ou de 20, 25 anos ali. Mas o mais comum é 15 anos, né? O que é esse tempo? Se você comprou um timeshare, você tem um tempo para gastar esses pontos. Então, você vai ter ali, como eu disse, a maioria dos contratos são de 15 anos. Ou você... É o que acabar primeiro. Ou Sim. o tempo que passa, ou os pontos que você gasta. Perfeito. Tá? Então, assim, o timeshare... Resumidamente, se você comprou um timeshare, é isso, tá? Maravilha, maravilha. Vamos para a próxima definição. Legal. Que a gente vai falar agora de fração imobiliária. Esse é polêmico. Esse é polêmico. Ou cota ou fractional. Exato. Galera, é tudo a mesma coisa. Muita gente fala, comprei... Não, Cota, comprei fração, comprei fractional, comprei...
tudo mesma coisa. E eu acho legal porque a galera às vezes tá conversando com alguém e fala, e aí? Não, fui lá em Gramado, comprei uma cota. Fala, comprou. Não, eu tenho um diferente, eu tenho uma fração. Fala, fala, sabe que é a mesma coisa. É tudo igual. É a mesma coisa. E igual a gente trouxe a definição do que é o timeshare, né? De onde veio. A ideia da cota, fractional, fração, e eu vou ficar sempre repetindo essas 3 palavras para que entrem na cabeça de todos vocês, que é a mesma coisa. A ideia principal, por que chamar cota? Porque você vai ter uma cota, uma parte de um imóvel. Exato. Um imóvel esse que muita gente não teria condições de comprar. Você compra uma parte dele, que é a quantidade de dias que você vai usar aquele imóvel no ano. Né? E isso partiu dos Estados Unidos, quando era me corrija se eu estiver errado, Léo, quando era casas de luxo, né? Quando o pessoal não tinha dinheiro para comprar casas bem localizadas de luxo. Foi durante uma crise imobiliária. Foi? Foi. E fala mais um pouquinho. O que eu sei é isso. Durante uma crise imobiliária, eles começaram a dividir os imóveis de veraneio, né? Viram que fazia sentido. É mais fácil uma pessoa que pague 100 mil do que uma pessoa que pague 2 milhões, né? Exato. E, sinceramente, quando a gente olha para os nossos stands hoje, pegando as nossas referências, a maioria das famílias que a gente atende viaja de férias 1, 2 vezes por ano. Sim. Não é mais que isso. A maioria das pessoas que escuta a gente também é isso. Tem gente, na verdade, que entra na sala que está há 30 anos fazendo a primeira viagem. Ou seja, a rotina de férias da família, ela é algo que está começando, para a grande maioria, a ser construído agora. Óbvio, a gente tem várias famílias que a gente atende que já tem isso muito certo, perfil né? de viagem, né? Mas a gente tem também várias que nem viajam, que estão começando agora. Então, a cota, a fração, enfim, né? Que a gente pode chamar aí, ela entra para poder te ajudar nesse ponto. Sim. Ao invés de você comprar um imóvel que é só seu, que todos os custos de manutenção vão ser seu, que você não Depreciação, só sua. Depreciação só sua. Não vai ter serviço hoteleiro, ou seja, você vai ter que ir para dentro do apartamento e da casa e cozinhar, e limpar, e dar manutenção, não é? Exatamente. Porque na cota, na fração imobiliária, você tem atrelado todo o serviço hoteleiro, né? Você tem uma bandeira hoteleira dentro do ali. custo do condomínio. Exatamente. Que é uma coisa que tem, que já o timeshare não tem. Não tem. Como é um imóvel, você tem o custo do condomínio Mensal. pago mensalmente para você manter o seu patrimônio valorizado e recebendo você no mesmo padrão, do mesmo jeito que comprou e fazendo os upgrades. E tem muita gente que compra, Luiz, e questiona assim, por que eu tenho que pagar condomínio mensal se eu sou dono só de 1 semana no ano, de 2 semanas no ano? Porque, só fazendo um ponto, né? Quando você compra uma cota, fração, você compra semanas. Sim. Né? Então você é dono, dependendo do contrato, de 1, 2, 3, 4, enfim... Você pode comprar a 52 semanas do ano, né? Nós temos 52 semanas no ano, então são 52 cotas, 52 frações. Mas que para você que viaja 1 ou 2 vezes por ano, é melhor que você compre 1 ou 2 cotas por ano. Porque a gente vai entrar nesse assunto, mas cota, fração não é investimento. Quem vende investimento para você, tá vendendo errado. Tá te enganando, tá mentindo, literalmente, tá te roubando, tá? Prometeu que você ia se aposentar e você não vai se aposentar. Exatamente. Sinto muito lhe informar. Mas assim, gente, a vantagem é você ter um patrimônio também, porque diferente do timeshare, que você tem ali, você é dono por 10, 15 anos, que eu falei, na cota, na fração, não, você tem escritura daquilo. Exatamente. Então, Deus me livre, acontece alguma coisa com vocês, esse bem fica para sua família, os seus filhos vão usufruir, os seus netos vão usufruir, né? E o condomínio, como eu estava voltando, muita gente pergunta, Léo, por que eu tenho que pagar condomínio mensal, se eu sou dono só de 1 semana no ano? Gente, a conta ela daria na mesma, só que na verdade, ao invés de você pagar um valor cheio uma vez no ano, galera divide e você paga um valorzinho, né, por mês. Exatamente. Nossa, mas se eu fizer... Aí o pessoal normalmente fala assim, nossa, mas se eu fizer a conta, se todos os 52 proprietários pagarem o que eu pago para ter 1 semana, esse condomínio é muito caro. É óbvio que vai ser um condomínio mais caro de um imóvel tradicional. Por quê? Porque tem todo o serviço de hotelaria, tem todo o serviço de limpeza, manutenção da unidade,
A maioria... Toda a estrutura de pessoas e serviços por trás. Que é muito caro, né? Então... Enquanto o imóvel que vai estar desvalorizando o seu, um patrimônio seu, que você não, vamos lá, não vá pagar nenhuma secretária ali, vai fazer uma manutenção. Sim. Vai pagar uma vez, mas seu imóvel vai estar depreciando. Enquanto esse condomínio que juntando todo mundo vai ser mais caro, mas o seu patrimônio vai estar valorizado com as manutenções sendo feitas, apropriadas. E um ponto importante, por exemplo, tem contratos, inclusive o nosso, ele diz isso. Então, toda troca de mobília, enxoval, já está incluso no custo do condomínio. Exato. Então, se tiver que daqui a pouco trocar, sei lá, todo o enxoval do apartamento... Você já pagou por aquilo já está incluso para você. Se tiver que fazer uma manutenção na piscina, se tiver que fazer alguma coisa, o condomínio ele tá ali para isso, pessoal. Tá? Então, assim, mas o empreendimento que eu comprei, eu tô pagando o valor do condomínio e a estrutura não tá legal e tal. Pô, então você tem que chegar junto com a administradora, junto com o síndico do condomínio, né? E conversar, entender para onde tá indo os gastos, entender como é que tá esse índice de inadimplência. Você é um proprietário, você também tem que zelar, você também tem que cuidar para que os outros proprietários paguem o condomínio para que tudo esteja em dia. Que tem muita gente que pensa, porque eu tô pagando, posso fazer o que quiser. Não é assim. Exato. Não é, você é igual a um condomínio que você mora, que você paga a taxa condominial para você manter o seu bem, né? Você não pode fazer qualquer coisa de qualquer forma, em qualquer horário. Exato, tem horário para fazer reforma, né, e tudo. Exatamente. Então tem regra para usar a sala de jogos, academia, não é porque você é proprietário que tem a liberdade de fazer o que quiser. E outra, os próprios proprietários precisam colocar na cabeça que eles são também os responsáveis pela própria valorização do empreendimento que é deles. Exato. Então, eu entendo, gente, que tem muito projeto, muito empreendimento no Brasil que criou-se uma expectativa muito grande e na hora da entrega, infelizmente, não se cumpriu. Inclusive, por isso que você tem que conhecer a MMA Vacation Club. A gente cria a expectativa certa e entrega além da expectativa que a gente criou. E se tiver mais alguma dúvida, Léo, foi só fazendo um merchan, né, a propaganda agora. Caso você tenha alguma dúvida de qual projeto comprar, de que tipo de modalidade é perfeita para você, coloca nos comentários, fala, a gente vai colocar o link do WhatsApp de um dos nossos consultores para você entender um pouco mais de quem é a MMA Vacation Club, quais são os produtos, qual é o apropriado para você e para a família, tá? Então clica e conheça um pouquinho mais. Porque o nosso objetivo, no final, a gente discute muito isso como empresa, né, Luiz? Que o nosso objetivo não é vender aquilo que a gente quer, é vender o que faz sentido para o cliente. Cara, exatamente. Você nunca vai entrar no stand nosso e se acontecer, eu faço questão de que procure uma das nossas redes sociais e fale com a gente quem foi que fez isso, porque a gente não quer vender algo que você não use. Se você viaja uma vez por ano, compra um produto de uma semana por ano. Eu viajo uma, mas quero começar a viajar 2. Aí, beleza, compra 2 semanas. Mas caso contrário, não faça compra pensando em deixar semanas para alugar. Por quê? Uma diferença também do timeshare para cota, para fração, é que na cota, na fração, você pode ou usar ou deixar para alugar. Né? A gente vai falar da terceira forma daqui a pouco, que é trocar semanas para poder usar em outros destinos, né? Que o pessoal sempre tem uns intercâmbios entre hotéis, mas você pode deixar a sua semana para locação, coisa que no timeshare você não pode. O timeshare ou usa ou perde. Não tem muito o que fazer. A vantagem do timeshare, até voltando, é porque se você não quiser usar naquele ano, você perde uns pontos ali, mas você consegue ainda usar 2 semanas, 3 semanas no mesmo ano. Na cota, não. Na cota, se eu tenho 1 semana por ano, eu tenho 1 semana por ano. Não acumula. Eu não acumulo. Esse ano eu não usei, ano que vem eu vou usar 2. Não. Porque se eu tiver 2 no outro ano, alguém vai ficar sem usar. Por isso que existem as 3 opções. Ou usa, ou coloca no pool, que é o que você vai falar agora, ou faz o intercâmbio, que a gente vai adentrar nesse detalhe um pouco mais à frente. Isso. E aí, gente, falando sobre o pool de locação, é um assunto muito delicado, mas como o próprio Luiz André já disse, os empreendimentos de cota e fração não foram criados para rentabilidade. Você comprar uma cota e uma fração é investimento? Sim, porque a palavra investimento, ela tem vários significados. O que é investimento para você? Para mim, é algo onde eu coloco meu dinheiro e de alguma forma eu tenho um certo retorno. Seja ele financeiro, emocional.
saúde, qualidade de vida, seja o que for, não é? Exato. Então, por exemplo, quem compra esse tipo de produto pensando no retorno financeiro se frustra, porque em 99% das vezes não vai ter. Ah, mas eu coloquei a minha semana que era do Réveillon para locação e me deu tanto. Pô, parabéns. Mas Vai usar a exceção como regra, não é Não muito dá. inteligente. exato. Se você pegar as outros 90% das outras semanas, não é para isso. Exato. Tá? Então, isso a gente precisa deixar bem consciente. Léo, mas quer dizer que o pool não dá retorno? Dá. O que eu tô dizendo é que o custo que você tem de condomínio, né? Quando você recebe o pool, abate esses condomínios, não é o dinheiro que você vai ficar rico. Abate condomínio, até porque o pool, galera, já que a gente entrou nesse assunto, você não vai receber um valor bruto. Todo empreendimento ele tem uma receita com base na ocupação e diária média e ele vai abater custos administrativos, taxas, impostos, todas as despesas necessárias, a taxa de administração da rede que está administrando o empreendimento. Isso é importante porque não é falado, né? Não é falado. Não é falado. Não é falado. Deixam a maioria entender. da empresa só fala, não, é só o custo de administração de 20%. E não é. E não é. Abate todos esses custos, despesas, impostos, taxas, a taxa de administração, para depois fazer o rateio entre todas as pessoas que deixaram no pool. Exato. Então, se, por exemplo, tiveram no empreendimento, fazendo um exemplo aqui, tem 10 pessoas que deixaram para locação. Mas vai ser rateado. Vamos supor, deixou 10, só que alugou 5 apartamentos só, vai dividir os 5 com os 10, né? Exatamente. Então divide entre todos. Até para ser justo, né? Exatamente. Porque nessa eu vou favorecer a unidade do Luiz André, não vou favorecer do João, não vou favorecer a sua, não pode. Então, não é justo. Então, e só explicando, né, para todo mundo que a gente tá usando alguns termos aqui que talvez a pessoa que tá ouvindo a gente não saiba. Pool de locação nada mais é do que a administradora, ela pega a semana que você não quer usar, você disponibiliza para ela e ela vai nas agências, nos canais comerciais, vender essa semana como se fosse uma diária normal. Hotel normal. Hotel normal, ela vai lá, vende a diária, esse dinheiro entra para ela vai deduzir tudo isso que o Luiz André falou, a taxa de administração, os impostos, tal, tudo, e aí ela divide isso entre todo mundo que tinha semana para alocar ali naquele período. Exatamente. Não é somente a taxa de administração, Exato. como algumas pessoas falam, simplesmente querendo vender. E eu, como tô há muitos anos nesse mercado, né? Tô há mais de 13 anos nesse mercado, eu já vi cenas, infelizmente, graças a Deus, nunca comigo, mas eu já vi cenas de pessoas vendendo a casa própria e colocando dinheiro, comprando cota imobiliária de empreendimento hoteleiro, achando que ia ficar rico. E isso é assim, é um absurdo. Exatamente. É um absurdo. Gente, não é feito para isso. Você quer investimento? Procura um assessor de investimento, procura, sei lá... Procura imóvel integral. Procura imóvel integral, exato. Compra imóvel na planta, sei lá, se você quer investimento imobiliário. Mas cota imobiliária e fração não é para isso. Exatamente. É uma opção caso você não vá usar, para você não perder. Mas não conta com esse dinheiro, não conta como algo que vai te aposentar, vai salvar a sua vida. Isso não vai acontecer. Perfeito. E a terceira forma é trocar semanas, né, Luiz? Trocar semanas, que aí você vai ver com a empresa que você está comprando qual, vamos dizer assim, como a gente pode chamar, Léo? Qual forma de intercâmbio, qual intercambiadora ela tem. Se é um intercâmbio da própria empresa, porque às vezes a empresa tem... Intercâmbio interno. Ali. Exatamente, tem 2, 3, 5 empreendimentos e ela faz esse intercâmbio interno, ou então tem as empresas que afiliam o empreendimento. Vamos falar da nossa parceira, No caso da parceira da gente é a RCI. Né, que tem mais de 4.300 opções espalhadas pelo mundo, né, Léo? No Brasil são mais de 300 opções hoje, no mundo são mais de 4.200 hotéis. As principais cadeias hoteleiras são afiliadas a ela. E basicamente o que ela faz é te ajudar a viajar para outros hotéis. Você vai pegar, sendo bem simples, né? E existe um time de pós-venda que ajuda os nossos clientes a entender e entrar no site da RCI e fazer essa troca de semana, mas basicamente você vai pegar a sua semana e você vai disponibilizar ela para a RCI, afinal de contas vai ter uma outra pessoa querendo ir para
um empreendimento, no caso da gente, o Ipioca Beach Residence Resort, que está pronto, e você vai escolher entre dessas 4.300 opções espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Exato. Tem destinos que são mais fáceis de conseguir, Isso. como os clássicos Orlando, Cancún, Caldas Punta Novas, Cana. Punta Cana. Gramado também está com uma disponibilidade bem alta Gramado. agora. E tem uns que são bem difíceis, por isso que a gente não dá nem como exemplo, né? Se eu não me engano, Nova York tem até... esse ano apareceu uma semana perdida lá, o pessoal da sala tava vendo, mas assim, uma disponibilidade uma não é uma e vida. raramente. Exatamente, porque a procura é muito grande. Exatamente. Né? Então a gente não pode nem contar. É igual a pessoa que fala que ganhou dinheiro com o Réveillon, que vai ganhar uma vez na vida. Exato. Contar que vai para Nova York fazendo intercâmbio. Mas é legal ressaltar que assim, tem grandes destinos e grandes hotéis que tem muita disponibilidade. Não, só eu falei de 5 destinos maravilhosos aqui. A gente mesmo, eu e o Luiz André, a gente foi para Orlando através da RCI. Pagando somente a taxa internacional. Exato. E sim, vale muito a pena. Foi muito bom. Hotel maravilhoso. Foi incrível. Assim, exatamente. Se a gente tivesse viajado de maneira... Eu acho que a gente economizou nessa viagem, para esse hotel, pelo menos algo em torno... A gente economizou algo em torno de 60%. Exatamente. Se a gente tivesse viajado de maneira particular, a gente teria gastado 60% a mais. Só de hotel. Só de hotel com estrutura de academia, kids, piscina. Completo. Bem grande. Gigante. Bem grande mesmo. Muito perto dos parques, né? Perfeito. Pertíssimo dos parques, foi bem legal. Exatamente. Então, assim, quando você compra uma cota, você tem essas três formas de usar. Ou você vai para o empreendimento, ou você deixa para alugar. E óbvio, né? Ir para o empreendimento também eu posso emprestar. Ah, eu tenho uma cota aqui, posso emprestar para o meu amigo? Pode emprestar. Ou eu posso trocar através da sua intercambiadora, do próprio empreendimento, para usar em outro hotel aquela semana. Então, basicamente, é isso. Para quem que é o produto de cota e fração, gente? Para quem, de novo, também gosta de um mesmo destino, gosta de um mesmo hotel. No caso dele, não só o mesmo destino, né, Léo? Já que tem afiliação com a intercambiadora, ele vai comprar aquela semana. Se ele gostar tanto do mesmo destino, ele pode até comprar 2 semanas. Pode, exato. Uma para ir para o mesmo destino e outra só para fazer intercâmbio. E a gente vê várias formas de usar, né? Eu acho engraçado. A gente tem proprietários do nosso empreendimento, nos nossos empreendimentos, que compram 4 semanas para usar 2 semanas com a empresa, né? Compra e premia o melhor funcionário do ano, dá uma premiação para o melhor vendedor do ano para ir, e ele usa com o empreendimento dele, né? Perfeito. Então é bem legal. Então, para você que quer algo escriturado, né, que você está colocando ali o seu capital e em algo que realmente existe, algo físico, algo palpável, que você bota ali na gaveta a escritura, que vai ficar para a família, é o melhor dos mundos, é a melhor coisa que tem, tá? Perfeito. Então compra. E comprem de empreendimentos, gente, sérios, empreendimentos... Empresas sérias, vejam o que entregaram. Sérias, isso. O que promete, o que não promete. Exato, toma muito cuidado com a expectativa que é criada, tá? Isso é um ponto muito importante. Principalmente a expectativa de retorno financeiro, tem muita gente, pessoal, que é frustrado porque comprou um empreendimento esperando retorno financeiro. Acho que desse encontro aqui, a gente está querendo ajudar você, o consumidor, uma pessoa que nunca soube o que é timeshare, multipropriedade, comprou, está pensando em comprar, né? Que comprou, está pensando em comprar, a gente quer educar você. Então, essas são dicas que a gente vê no dia a dia dos nossos clientes para você fazer a sua melhor escolha. Exato. E depois, em outro vídeo, a gente pode trazer também algumas dicas de calendário, porque essa parte do calendário é algo complexo, acho que não dá pra gente falar aqui agora, mas a forma de utilizar a cota, basicamente, são 3 jeitos, 3 formas, simples, tá? Só para resumir. Tem empreendimentos que o calendário é fixo, então eu já compro, por exemplo, o Réveillon, ou o Natal, ou, sei lá, a primeira semana de março. Todo ano eu tenho aquela mesma semana, daqui até o resto da minha vida. Tem empreendimentos que tem um segundo tipo de calendário, que é o fixo rotativo, que a semana ela vai caminhando todos os anos, então num ano eu tenho a primeira semana de janeiro, no outro ano é a segunda de janeiro, no outro ano é a terceira de janeiro, assim por diante. E tem o terceiro tipo, que é o flexível, 100%, que é o calendário rotativo, né? Sim. O calendário rotativo tem uma ordem ali de prioridade e você tem que ligar na central do seu empreendimento no determinado período do ano para que você possa escolher a semana sempre do ano seguinte. Então, você nunca escolhe as semanas do ano, é sempre para o ano seguinte. Então, você vai ter um determinado momento do ano que a empresa vai entrar em contato contigo e vai falar, tá liberado para você poder fazer a escolha da sua semana do ano que vem. E aí você tem que escolher
de acordo com o período que você comprou, escolher as semanas do ano que vem. Então, Perfeito. mas a gente pode trazer depois até alguns exemplos aí. Nos nossos empreendimentos, hoje a gente tem 2 tipos de calendário, né? Tem empreendimentos com calendário fixo rotativo e empreendimentos com calendário flexível, Sim. né? Os 2 funcionam super bem, apesar de eu ter preferência para um, mas enfim, é isso. Tá? E ao último, que está chegando no nosso fim aqui, Léo, é a gente explicar o que é o direito de uso. Exatamente. O direito de uso, pessoal, como o próprio nome já diz, a empresa vai dar a você o direito de uso de usar um empreendimento por um período determinado de tempo. E como isso faz sentido para o cliente? Para aqueles clientes que não querem ter compromissos até o resto da vida. Exato. Você tem os principais benefícios da cota e da fração, digamos assim, né? Que é uma semana que é vendida também. Garantido ali, né? Não tem essa de pegar o ponto, trocar para ver se tem diária para conseguir uma semana, não. Você tem ali definido, né? Ah, eu tenho a semana tal, ou é de um calendário flexível onde você escolhe a semana, mas é garantido. Isso é uma coisa importante, pessoal. Se você comprar um empreendimento de cota ou de fração ou de direito de uso, você tem que ter garantido todo ano uma semana ou para usar, ou para alugar, ou para trocar se tiver intercâmbio. É Sim. garantido. Se você tem um produto de cota, fração ou direito de uso, que seja, e o empreendimento fala que você não tem semana, que você não tem direito, tá errado. Tá errado. Você tem que ter, todo ano. Então, no direito de uso, você tem as principais vantagens, né? Da cota e da fração, que é essa garantia da semana. Você pode também deixar para alugar. Você pode também trocar, se tiver intercambiadora. Só que você é dono por um período de tempo, né, Luiz? Exatamente. A maioria das vezes, em torno aí, tem empreendimentos de 100 anos, né, que a gente, quando foi fazer... Que é para dar a ideia de vitalício, né? Mas no caso do novo produto da gente, a gente fez do Ipioca Mar Resort, 26 anos, porque a ideia é que ele pegue a mesma semana 2 vezes. 2 vezes, né? E no caso da gente, a gente escolheu o direito de uso, mesmo sendo muito parecido com muita propriedade, porque a gente vem estudando também o que vem acontecendo nos destinos que estão à nossa frente. A gente entendeu qual era a tendência do mercado, né? Exatamente. E a tendência do mercado, que está à nossa frente há muitas décadas, é que o pessoal quer ter menos esse compromisso com o patrimônio e manter essa flexibilidade também. Exato. E no caso da gente, a gente escolheu o direito de uso porque nós somos o Ipioca Mar Resort, é o primeiro empreendimento de direito de uso all inclusive. Então, os clientes que vierem com a gente, ele vai ter a sua semana, mas também ele tem a taxa do all inclusive que ele vai pagar. Tá? Então, graças a Deus está sendo muito bem aceito, mas isso depende de empreendimento para empreendimento. O all inclusive ele tem várias vantagens, né, diretor? Exato. Quando você compra uma cota, uma fração, você não tem empreendimento all inclusive. E para quem não sabe, all inclusive é uma forma de hospedagem onde você, quando tá no empreendimento, você tem tudo incluso, você não paga nada. Não é que você não paga o café da manhã, almoço e jantar. Não, você não paga a Coca-Cola, o picolé. Você não paga nada, a bebida, nada hora nenhuma. O dia inteiro você come e bebe de graça. De graça não, né? Porque você pagou. Que você pagou. Exato. Mas não se preocupar em tirar o cartão Exato. Se seu filho pedir 15 picolés no dia, já você tá pode pago. dar 16. Mas... E qual que é a vantagem? É o gasto planejado, pessoal. Então, assim, para quem quer sair de casa e não quer se preocupar se vai gastar mais 5, 7, 8, 10 mil, o all inclusive é o melhor dos mundos. Perfeito. Porque você já saiu de casa, você já pagou, você não vai ter mais nenhum custo no empreendimento para comer, beber. Óbvio, né? Eu quero fazer um passeio, eu quero fazer uma massagem, aí é a parte. Mas falando de alimentação e bebida, nada. Tudo incluso. Zero, exatamente. Então, a gente lançou o all inclusive por quê? A gente também viu um estudo de mercado e o perfil dos viajantes brasileiros teve um crescimento e uma busca muito alta por all inclusive. Então a gente precisava acompanhar o que o mercado estava pedindo. Exato. Então o mercado pedia, então a gente lançou o empreendimento do Ipioca Mar, All Inclusive Resort, que está em construção, vai ser inaugurado em 2030. Repito, é o primeiro empreendimento direito de uso all inclusive do Brasil. Exatamente. Né? E uma característica principal do direito de uso é que você é dono por um tempo, né? Como a gente falou,
empreendimentos de 100 anos, de 50 anos, o nosso é de 26. Quando termina aquele tempo, o direito, né, do uso volta para a empresa. Então, você não tem aquela preocupação, vou deixar uma dívida de condomínio para o meu filho pagar a vida toda, todo mês. Não. Exatamente. No caso do direito de uso, você não tem essa preocupação. Né? Hoje, grandes bandeiras já estão partindo para esse lado do direito de uso, porque faz mais sentido. Você é dono por um determinado período de tempo e tem os mesmos benefícios. Perfeito. Então, assim, é isso. Então, para encerrar, resumindo, timeshare, programa de pontos, usa quando quer, a hora que quiser, ou espera terminar o contrato, ele usa sempre tudo antes. Exato. Cota, fractional, multipropriedade, tudo mesma coisa, você tem a escritura do seu imóvel durante o período que você comprou, seja uma semana, 2, 4. Tem um pessoal que gosta de falar que o fractional é para empreendimentos de alto padrão. É tudo mesma coisa. Mesma coisa. Sai daí, é escriturado, tudo igual. E direito de uso é muito parecido com multipropriedade, mas tem um fim da jornada, né? Exato. Que é para aquelas pessoas que querem manter o seu padrão de viagem de férias como multipropriedade tem. Também tem um congelamento das diárias, vamos falar assim, mas você não quer deixar isso para as novas pessoas, né? Seja filhos, netos, enfim, porque você não sabe se ele vai querer aquilo também. Então, quero agradecer, Léo, encerramento, alguma... Não, é deixar o nosso canal aberto, a gente pode fixar nos comentários, né? O link para você falar com um dos nossos consultores ou na descrição. E assim, eu vou deixar aberto para quem for proprietário de qualquer empreendimento no Brasil ou simplesmente queira conhecer mais, fale com um dos nossos consultores, tá? A gente não... Eu te garanto que ninguém vai forçar ninguém a comprar nada, tá? Exatamente. A gente tá aqui de portas abertas porque o objetivo, como o Luiz André disse no início, é a gente educar o consumidor. Exatamente. A gente não quer conversar com o mercado, né, Luiz? O que você comprou, se faz sentido para você, se não faz sentido, se você tá pensando qual a melhor tipologia para você, a gente tá aqui para ajudar você e também esse mercado, porque é muito bom quando você compra certo. Exatamente. Então é isso aí. Agradeço, pessoal, todo mundo. Valeu. Pro próximo episódio, deixa aí nos comentários o tema que você quer ou as dúvidas que você quer. A gente promete que a gente pode começar o próximo episódio tirando dúvida da galera, né? Que o pessoal manda aí. Mas se você tiver alguma dica e algum vídeo que você quer que a gente faça, a gente tá aqui com muita experiência de mercado para poder ajudar vocês. Perfeito. Pessoal, obrigado pelo tempo de vocês mais uma vez. Se ficou até aqui é porque você gostou realmente do conteúdo. Que Deus abençoe a todos e até o próximo episódio. Valeu.